Bom, terminei de criar os meus prefix list. Criei meus prefixos. Eles não estão fazendo nada até agora. Nada, literalmente nada. Agora eu vou criar as minhas route policies, que eu vou casar esses prefixos, tá? Uma route policy também segue uma estrutura de node, de index, onde ela começa do menor, é como se fosse uma série, ela vai seguindo. Se casar com esse aqui, faça isso. Se casar com esse outro, faça isso. Como é que ela faz isso? Ó, route policy. Aí eu vou copiar aqui o nome da minha route policy, porque agora é uma string, ó. Se eu interrogar, eu posso botar uma string. Eu vou botar export op v4, vou dar um espaço e vou dizer permite node 10. Ou seja, eu vou permitir e o node, o index dela é o 10. E vou dar um enter. Ó, info, new sequência de lista criada. E agora o que está dentro dessa minha lista de export? Eu vou dizer if match ip prefix esse cara, ó, if match ip prefix export op v4, tu vai fazer o quê? Tu vai permitir, ou seja, se casar com a minha lista de IPs IPv4, em português, galera, se casar com a lista de IP IPv4, permite, tá bom? E depois ela não segue mais o node, ela vai permitir aquilo ali, vai para o próximo, tá? Vai no próximo pacote. Eu posso criar outro node, eu vou criar outro node aqui para nós. Eu vou criar uma outra route policy, vou dar um exit, um kit, route policy, e eu tenho que botar o mesmo nome para ela ter uma sequência, então eu vou botar o mesmo nome e vou dizer assim, ó, permite node 20. Eu estou criando uma sequência de route policy, tá? E vou dizer, vou dar um enter e vou dizer o seguinte: if match ip prefix export, ó, ele já pode completar aqui para mim, export v4, tu vai ó, if match se casar com o IPv4 aqui, vou dar um enter, né? Tu vai fazer o que? Tu vai apply, tu vai aplicar, cara, isso aqui é a configuração ninja, galera, ASPF, e eu vou colar o meu próprio AS, é 6501, acho que é esse aqui, enter, aqui, espaço, e vou dar um additive, ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aplicando saltos a mais, se casar com esse cara aqui, o export OpenV4. Vai acontecer? Não vai, porque sempre vai bater no node 10, porque a minha regra de cima é a mesma regra de baixo. Então não vai casar, entendeu? Ó, se eu der um this aqui dentro, opa, tem que dar um commit, né? This. Ó, eu tenho uma regra aqui em cima e eu tenho uma regra 22. Só que sempre vai casar com essa no export OPv4. Então ela não vai pular. Mas eu posso dizer outra coisa. Posso criar outra regra para ele bater aqui. E a gente chama isso de prependar. Tá? De prepende. Isso aí depois vocês podem entender. Eu só estou dizendo que isso aqui é o que eu queria mostrar para vocês é como uma sequência. É isso que eu queria mostrar. Você que está começando, não se assuste. Tá? É uma sequência. Então eu vou criar minhas listas de prefixos, vou criar minhas policies e dentro da policy eu vou brincar. É a programação. If else, né? If else. Que droga, a gente morre na programação de novo. Bom, isso aqui são minhas políticas de export. Agora eu vou criar minhas políticas de import. E eu vou dar um routing policy, tá? Deixa eu copiar o nomezinho que eu botei aqui. Vou dar um enter. Ó, import. Então eu vou importar, isso aqui eu vou importar, só que eu vou fazer a primeira regra, eu vou dar um deny. Aqui depois no nome eu posso dar um deny ou um permit. Eu quero deny node, que é a minha posição 10, ou seja, o primeiro da minha lista. Eu posso criar um? Posso, tá? Mas o que tu vai proibir, Rodrigo? Eu vou tudo que chegar na ponta do meu BGP, que casar com IP, if match, IP prefix, DEN RFCv4, lembra da nossa listinha maldita aqui de IPs privados? Ele vai dar um deny para não vir porcaria na minha rede, tá? Então eu estou fazendo aí uma política baseado, né, nisso. Bom, vou dar um commit e vou criar a minha próxima política de import. Por que tu vai criar a nova política de import? Porque eu quero importar a minha default route e a minha full route,
Tá? Então eu vou criar aqui. Se ele não casar com nenhum desses prefixos de DEN, ele vai para a minha próxima policy, que é a de import. E eu vou dizer que essa aqui é permitido Node 20, posição número 2. E eu vou falar o seguinte: if match IP prefix import o que? Default, né? Se for casado junto com a default, eu vou dar um apply aqui em outra coisa. Eu posso aplicar um local preference. O que é o local preference? É uma preferência. Quanto maior, melhor essa rota para mim. Tá bom? Não vamos entrar no mérito, mas esse aqui é uma brincadeira de BGP. E agora eu vou colar a outra policy aqui para a gente brincar. E vou dar um commit. Opa! Chega de policy, né, galera? É chato pra caramba policy. Não, pô, é massa pra caralho, pô. Então eu criei um port de import e de export. Eu estou exportando as minhas rotas, os meus blocos, e estou importando, negando toda aquela porrada de lixo, e estou importando a default route e a full route. Correto? Show! Qual é o próximo passo que a gente tem lá na nossa